Boa tarde. 17 de setembro de 2018, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para as turmas da Biologia 20A e 12A, ok? Vamos falar sobre regulação hormonal da reprodução, continuando o assunto. Basicamente, o que a gente falou até agora foi, nós conversamos então da regulação feminina e eu disse a vocês que uma parte básica que começa lá no hipotálamo, liberando GNRH, hormônio ou fator liberador de gonadotrofinas. Essas gonadotrofinas são produzidas pela hipófise. Então, GNRH do hipotálamo age na hipófise, para isso ele libera GNRH. Tá? Então, o hipotálamo produz GNRH que age na hipófise, na adenopófise, fazendo com que a adenopófise produza gonadotrofinas. São dois tipos de gonadotrofinas. O FSH, folículo estimulante, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Esses dois, FSH e LH, vão agir a nível de ovários e testículos, controlando a atuação desses dois órgãos. Bem, inicialmente vamos conversar sobre ovários, falar sobre a parte feminina. Então, hipotálamo produz GNRH, que age na adenopófise, a adenopófise libera gonadotrofinas LH e FSH, que vão agir no ovário, fazendo com que ele produza os folículos, que ele prepare o útero para a gravidez, que ele faça a ovocitação, liberação desses folículos, etc, etc, etc. Bem, conversamos também sobre as fases do ciclo feminino, que começa no dia 1, que é o primeiro dia da menstruação, do dia 1 ao dia 5. Menstruação é aquela fase em que vai ter a descamação do extrato funcional do útero, do endométrio, não é isso? Ele vai ser descamado por causa da isquemia, que é a falta de circulação sanguínea naquela região. Por que da isquemia? Porque os vasos que vão irrigar aquela região, eles são sensíveis aos níveis de progesterona. Ao final do ciclo, os níveis baixam e aí os vasos colapsam, se fecham, né? E ao se fecharem, o sangue fica parado lá. Isso dá isquemia, falta de circulação do sangue, que é a estase, né? E dá falta de oxigênio, que é a hipóxia. Isso mata, gera necrose naquela região, matando as células, e aí vai ter aquela descamação. Então, da fase 1, a fase 1 é a fase menstrual, também chamada de fluxo. Fase de fluxo vai do dia 1 ao dia 5. Depois vem a fase proliferativa, em que o que sobrou para trás, que é o extrato basal, vai sofrer mitose e vai recompor aquela região do extrato funcional que foi perdida. Essa fase também é chamada de folicular, porque nela a gente vai ter o desenvolvimento final dos folículos. E ela é chamada também de estrogênica, porque os folículos em desenvolvimento produzem principalmente estrógeno. Tudo bem? Bem, ela vai até o 14º dia. No 14º dia, para um ciclo médio de 28, é o período da ovocitação. É o dia da ovocitação. Então, a corona radiata, que tem no seu interior, zona pelúcida, que tem no seu interior o polócito 1 mais o ovócito 2, parada em metáfase 2, vão ser liberadas durante a ovocitação. O que sobra para trás é o futuro corpo lúteo, que é uma glândula provisória, que produz principalmente progesterona. Essa glândula provisória mantém o útero preparado para a gravidez. Bem, então, a fase que vem a seguir, depois da ovocitação, se chama luteínica. Por quê? Porque nela nós temos corpo lúteo. Se chama também progestacional. Por quê? Porque nela nós temos o principal hormônio do corpo lúteo, é a progesterona. Essa fase também é chamada de fase secretória. Mostrei no modelinho, lembra? Que as glândulas vão ficando, as glândulas endométrias, nessa fase elas ficam cada vez mais tortuosas, com um lume maior, né? Com um ducto cada vez maior e tortuoso.
por causa do acúmulo de produtos de secreção. Esses produtos saem para fora, enchem o útero dessa secreção, que é basicamente carboidrato, e também eles vão vazar para dentro do extrato funcional, fazendo com que venha água, e vindo água você tem um edema dessa região. Essa região fica bem fofinha para receber o embrião que está talvez vindo ali. Essa fase, então, por isso ela se chama secretória, tá bom? Bem, então, terminou a fase secretória, se não tiver fecundação, o corpo lúteo morre, lá pelo dia 25, mais ou menos, e em 3 dias, tempo suficiente para que ocorra a descamação e comece a próxima fase ali, no dia 1 da menstruação, tá? Bem, se não tiver fecundação, é isso que ocorre. Se tiver fecundação, a menina vai continuar na fase secretória durante toda a gravidez dela. E o corpo lúteo, igual eu já falei na outra aula, ele dura os 3 primeiros meses da gravidez. E depois vai ser substituído pela placenta. Só lembrando que a pílula anticoncepcional faz esse papel. Ela, como ela tem progesterona e estrógeno em níveis compatíveis com essa fase, ela indica para o seu organismo que você está na fase secretória. Ou seja, você está grávida. E como você está grávida, não vão se formar novos folículos e não vai vir uma outra gravidez. Por quê? Grávida não fica grávida durante a gravidez. Concorda comigo? Tá? Tudo bem? Então essas são as fases do ciclo feminino. Aqui está a glândula, né? No início da fase proliferativa, com 14 dias. Olha como ela é tubulosa. No início da fase secretória, na primeira semana depois da ovulação, olha como ela ficou com os conductos, né? Ele ficou enlarguecido e tortuoso. E olha aqui no final, na última semana, em que ele ficou maior ainda, com a luz maior e mais tortuoso ainda, tá? Significando que há um acúmulo de produto de secreção aqui dentro e também um acúmulo de produto de secreção que acaba vazando para cá, ó, fazendo com que com esse produto de secreção venha água e vindo água ocorra o edema. Bem, passando agora, esse é o primeiro dos gráficos, né? O que você vê nesse gráfico? Você vê alterações do que eles chamam de ciclo menstrual, que são alterações no útero, no endométrio do útero. Então, o endométrio do útero, normalmente ele é desse tamanho aqui, tá? No dia da ovulação, olha ali. Aqui está a glândula, ó, quase toda retilínea, tá vendo? Aqui de branco. O que você tem antes? Antes da fase, você tem a fase proliferativa, em que essa região foi recomposta, até chegar aqui, e antes você teve a fase menstrual, em que ela foi toda perdida. Então, começando pela fase menstrual, você perdeu isso aqui, ó. Olha, daqui para cá. Isso aqui foi perdido de tecido, certo? Aí, durante a fase proliferativa, mitose da região do extrato basal recompõe essa estrutura. Recompõe a parte interna do útero, o extrato funcional. Aí, você ovocitou, olha lá, está vendo os folículos se desenvolvendo na fase proliferativa, a parte final de desenvolvimento deles? E produzindo estrógeno, que é o principal hormônio deles. Aí, você ovocitou, liberou corona radiata, zona pelúcida, polócito 1 e mais o ovócito 2, parada em metáfase 2. Aí o que acontece é que sobrou é corpo lúteo. Então a fase que vem a seguir é a fase luteínica. O principal hormônio do corpo lúteo é a progesterona, por isso ela é chamada também de fase progestacional. Olha aqui a glândula, como ela cresceu mais um pouco. Olha como esse extrato funcional cresceu, tá vendo? Por quê? Por causa do acúmulo do líquido que eu acabei de falar aqui agora, resultado do edema que se forma nessa região. Terminou aqui, ó, não teve fecundação, o corpo lúteo morreu. O corpo lúteo morreu, nível de progesterona cai, e aí vem a descamação dessa região, restando só o extrato basal. E aí a gente retorna na fase menstrual aqui no ciclo seguinte. E é isso que acontece todo o ciclo com a menina, tá? Ciclo médio, 28 dias. Meninas com ciclo de 30. Você tira 14, menos 30, 16. Meninas com ciclo de 26. Estou pegando os extremos, tá vendo? Você tira 26 menos 14, 12. Ou seja, o dia da ovulação vai ser variável, porque a parte final do ciclo ela é fixa. Então você tira a fase secretória de 2 semanas,
14 dias, você pega essa fase e subtrai do resto. Esse é o sistema de funcionamento dos dos aplicativos de celular, né? Funciona assim. Tudo bem? Então a gente terminou falando dessa figura aqui, ó. Essa aqui, ó. Cadê? Aqui. Eu comecei por aqui para mostrar para vocês uma estrutura, não é isso? Né? Mostrar para vocês uns detalhes que são interessantes. A parte do extrato, essa região aqui é o folículo que a gente está vendo, né? Então, essa região aqui, ó, são as células foliculares, são chamadas também da granulosa, porque elas são cheias de grãozinho. Esse aqui, cheio de buraquinhos, é a teca interna, cheio de buracos porque aqui antes você tinha lipídio, que foi lavado durante a preparação, e daqui para cá, ó, a teca externa, com células achatadias com função de proteção. Então, a partir dessa figura, a gente veio parar aqui, ó, né, que eu disse para vocês que vocês tinham que guardar para a gente tocar para frente na aula de hoje. Como é que era a história? O LH, a primeira das gonadotrofinas, se liga nas células da teca interna, aquelas cheias de buracos. Elas, ao se ligarem com o LH, elas são ativadas, captam o colesterol que está circulando no seu sangue, levam esse colesterol lá para dentro e fazem uma transformação nele. Vão transformá-lo numa outra estrutura, num outro lipídio, com a estrutura cíclica. Colesterol é um lipídio, não é isso? Tá? Com anel aromático. Essa estrutura que vai ser gerada a partir do colesterol, a gente chama de androstenediona. É um nome complicado, uma coisa mais simples. Androstenediona é uma testosterona inativa. Então, você pegou o colesterol e gerou androstenediona. Essa androstenediona é liberada na circulação. Isso aqui é menina, não é? A gente está falando de folículo. Então, na circulação, para que serve esse colesterol inativo? Ele vai lá para os tecidos para ajudar na formação de músculo. Ele vai para os tecidos para ajudar no metabolismo da adrenalina, tá? Ele vai para os tecidos para ajudar na libido, no tesão, não é isso? Na vontade de fazer sexo. Ele vai para os tecidos para ajudar você a ter orgasmo. Então, é para isso que serve essa androstenediona. Depois vira testosterona nos locais em que ela for necessária. Bem, aqui dentro do próprio folículo, ela vai ser necessária. Portanto, ela vai ser captada de novo, para agora pelas células da granulosa, ou células foliculares. O que essas células fazem? São ativadas pela outra gonadotrofina. Se aqui foi LH, aqui FSH. O FSH se liga às células foliculares, ou da granulosa. Elas então são capacitadas de pegar a androstenediona e transformá-la em estrógeno. Estrógeno é uma família, não é isso? De hormônios. Você tem mais de 20 tipos de hormônios diferentes. O mais famoso dele é o 17-beta-estradiol. Então, muitas vezes a pessoa usa estradiol como sinônimo de estrógeno. E não está falando errado, não. É a mesma coisa, tá bom? Só que, se a gente for falar em termos corretos, estradiol não é estrógeno. Tudo bem? Estradiol é um tipo de estrógeno. Tá? O 17-beta-estradiol é um tipo de estrógeno. Mas já virou sinonímia, né? As pessoas já usam assim direto. Tá bom? Ok? Tranquilo? Bem, guardaram isso? Guardando isso e o ciclo feminino e as informações que vocês aprenderam sobre as transformações que acontecem no útero e as transformações que acontecem no ovário, com isso guardado, vocês já têm subsídios suficientes para a gente poder voltar aqui para trás e poder ver esse gráfico. Esse é aquele famoso gráfico que eu contei que todo mundo precisa saber, que descreve as alterações no eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal de controle do ciclo feminino. É essa figura que eu disse a vocês que vai estar na prova lá do dia 29. Todo mundo vai ter uma figura dessa. Obviamente, eu não sou bobo nem nada, não vai ser a mesma figura. Eu posso fazer algumas alterações pequenas na figura, mas o que eu não posso fazer e não tem como fazer é alterar a forma dos gráficos. Então, a forma tem que estar na figura que eu vou mostrar para vocês. Só que, por exemplo, eu já fiz uma questão uma vez que era 2 ciclos, um ciclo
e depois emendava no outro ciclo do lado de cá. Quer dizer, uma outra figura. Tá? Mas o ciclo é o ciclo. Pronto. Então, você guardando essa forma, você consegue resolver qualquer questão da prova. Tá? E sabendo explicar o que está acontecendo. Então, vamos passar isso agora? Vamos lá? É simples. Mas a gente vai aos poucos. Se você não entender, pergunta. Tá? A gente não pode seguir à frente sem vocês terem entendido. Tá combinado? Ok? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Eu vou começar explicando o gráfico, as dimensões do gráfico. Tá? Aqui no X eu tenho as fases do ciclo. De fluxo, que é a mesma coisa que menstrual, folicular, que é a mesma coisa que proliferativa, ovulação, que é a mesma coisa que ovocitação, e depois a fase luteínica, que é a mesma coisa que fase secretória. É um ciclo de 28, está terminando aqui, tá vendo? Tá? Bem, e aqui seria o dia 1 dele, o início dele. Lá no Y, o que eu tenho? Eu tenho as alterações. Quais são as alterações? Nos hormônios ovarianos, que seriam quais? O estradiol, que é a mesma coisa que estrógeno, não é isso? Progesterona, tá? E aqui, alterações na parte mediana do gráfico aqui, alterações na hipófise, LH e FSH, ao longo do ciclo. E lá em cima, alterações a nível de hipotálamo. Vão ser as últimas que nós vamos falar. Tá combinado? Todo mundo entendeu? Posso seguir? Tá? Vou começar então por aqui de baixo, ó, pelas alterações na progesterona e no estradiol, tá? Vamos começar por eles. Vocês vão ver que eles não são difíceis, mas tem que entender a lógica, senão fica difícil de entender essas mudanças todas que acontecem. Vamos lá, olha aqui, ó. Eu vou começar com o estradiol. Uma coisa que a gente aprendeu, que o principal hormônio produzido pelos folículos é o estradiol, é o estrógeno, não é? E vocês aprenderam que você começa com 20 folículos pequenininhos, que eram primordiais, e que depois viraram primários, depois viram secundários, depois viram terciários. Ou seja, eles vão crescendo, concorda comigo? Se o principal produto deles é o estrógeno, se você tem 10 desse tamanho, é uma produção de estrógeno. Se você tiver 10 desse tamanho, é uma produção maior de estrógeno. Concorda comigo? Então faz sentido que a curva do estrógeno vai aumentando. Olha lá, ó. Ela vai aumentando, 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 aumentando. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Até chegar num pico. Esse pico aqui, ó, ele está exatamente a 36 horas antes da ovocitação. O pessoal usa isso para bicho, para vaca, para inseminação. Então, o que o cara faz? Ele pega vaca, cabrito, égua, essas coisas assim. Então, eles usam para inseminação. Eles fazem uma quantificação dos hormônios, porque esses hormônios, vocês vão ver, eles acontecem no horário exato antes da ovocitação. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja quantificando estrógeno. Ele vai dar um pico na quantidade de estrógeno 36 horas da ovocitação. Então, deu pico ali, opa, está no pico. Aí o que acontece? Passou, você faz uma próxima medida, ele cai, tá vendo que ele cai? Aí você fala, chegou no pico. O pico foi essa medida de hoje às 8 da manhã. O que eu faço agora? Conto 36 horas depois, que vai ser a ovocitação. Tá vendo? Então é assim que eles usam. Bem, então vamos lá. Por que caiu, hein? Alguém tem ideia? Caiu por causa de uma coisa que eu falei também. Vocês lembram? Vocês tinham 20 que foram crescendo. Depois o que aconteceu com eles? Foram morrendo. E ao final sobrou um só. Então se você tem 20 produzindo, é uma quantidade. Se você vai ter um só, essa quantidade obviamente vai diminuir. Não é verdade? Então faz sentido. Por que aumentou? Porque os 20 estavam crescendo. Cresceram, 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 mas aí começaram a morrer. Vão crescendo e ao mesmo tempo tem gente morrendo. Chegou aqui, o que aconteceu? Olha lá, ó. A maioria morreu e aí ficou só um, que é o folículo terciário, o folículo dominante, não é isso? Folículo de Graff que a gente fala. E aí, olha, diminuiu a produção por causa dessa mortalidade. Pronto. Diminuiu, seguiu para lá. Aí vem, ó, baixou, né? No nível praticamente igual ao do início, olha lá, ó,
pouquinho maior que o do início, tá vendo? E aí vai ter um outro pico. Tá vendo esse outro pico aqui, ó? Por que você tem esse outro pico? Porque parte da progesterona do corpo lúteo é transformada em estrógeno. Por isso você tem aquele segundo pico. E aí tem uma queda. Por que teve a queda? Porque o corpo lúteo morreu. Entenderam então a explicação da azul? Vamos lá, de novo. Por que aumenta? Os folículos estão crescendo. Por que cai? Dá um pico e cai. Porque os folículos morreram. E foi estabelecida a dominância aqui, tá vendo? Com um folículo só. Aí cai. E depois tem novo pico. Por que novo pico? Por causa da transformação da progesterona em estradiol no corpo lúteo. Né? E aí cai de novo. Por que caiu? Caiu porque o corpo lúteo morreu. E aí a gente emendaria aqui com essa parte de cá. Ficaria do lado de cá para o próximo ciclo. E a história se repete. Tudo bem? Vocês conseguem explicar para mim o que está acontecendo com o estradiol? Preciso entender e explicar, conseguir explicar na prova. Tá, Oi? Onde que está aquela saída do... Tem o corpo lúteo. De onde que eu tenho só o corpo lúteo ali no gráfico? Você pode apontar para mim? O corpo lúteo começa aqui, ó. Daqui para cá. Então, ó, daqui para cá é corpo lúteo, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ovulação, tá vendo? Então, até aqui você não tinha corpo lúteo. Daqui para cá já é corpo lúteo. Lembra do outro gráfico? Esse gráfico aqui, ó. Olha lá. Vamos só rever? Olha lá, tá vendo? Ovocitação, produção do corpo lúteo. Aqui não é corpo lúteo, aqui é folículo. Aqui começou o corpo lúteo. Então, daqui do 14º até o 28º, corpo lúteo. Então, vamos voltar para aquele de lá, ó. Do 14º ao 28º, corpo lúteo presente. Tá vendo? Tudo bem? Porque aqui você teve a ovocitação. Bem, tranquilo com esse? Vamos passar para o próximo? Progesterona. É muito fácil. Progesterona fica mais fácil ainda. Me acompanhe. Por que eu tenho um pouquinho aqui? Porque parte do estrógeno aqui vira progesterona. Não é verdade que aqui progesterona virou estrógeno? Por que o contrário não é verdadeiro? É assim. Então você tem um nível baixinho de progesterona, baixinho, que vem desse estrógeno que virou um pouquinho de progesterona. Tudo bem? Tranquilo? Aí deu um pico de progesterona depois do dia 14. Olha aqui, ó. Vai dar esse pico depois do dia 14. Por que você tem esse pico aqui? Você tem esse pico porque o corpo lúteo, o principal hormônio deles é a progesterona. Simples. Bem, e cai no final. Junto com a queda do estradiol, cai a progesterona. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha os dois caindo, ó. Tá vendo? Por que a progesterona caiu? Porque o corpo lúteo morreu. Se o corpo lúteo morreu, a progesterona volta a valores baixinhos. Tá? Tudo bem? Progesterona é fácil, não é? Estrógeno também é fácil. Ok? Estamos tranquilos aqui na parte de baixo? Todo mundo entendeu? E mais do que entender, consegue explicar? Tem que conseguir explicar para a hora da prova. Se não conseguir, é uma questão a menos para você. Ou mais de uma, né? Eu não disse que ia cair uma. Eu disse que pelo menos uma. Oi? Sobre aquele exemplo que você tinha dado da inseminação de gado e tal, Sim. qual que é a vantagem de você copular logo após a ovulação? Na verdade é o seguinte. Você não vai copular, né? Pode copular também. Você pode copular também. Você pode, das duas, uma. Ou você vai colocar o touro para copular, naquele momento ali, ou você vai pegar o sêmen dele e vai fazer inseminação artificial. Para evitar perda. Para evitar perda. E também para ter uma maior aceitação. Porque a vaca que a gente está falando, ela aceita mais aqui, ó. Ela vai aceitar aqui nessa fase. Então ela aceita o touro. Você colocar o touro antes, é arriscado ele machucar ela machucar ele. Então não dá certo. E é uma perda de tempo. Mesma coisa, você comprou um sêmen carerésimo de um touro. Tem touros aí que custa 5, 6 milhões, e não é exagero meu. Aí você não vai perder aquele sêmen. O que você vai fazer? Você vai inseminar no momento exato. Então você precisa saber qual que é o momento exato em que o folículo
foi ovocitado e que o gameta feminino está vivo. Então você vai colocar naquele momento para maximizar a chance de fecundação. Se você colocar antes, lembra que o espermatozoide dura em torno de 3 dias? Se você colocar para cá, você jogou fora. Concorda? Se você colocar aqui, ó, a maioria morre nesse espaço. Quando chegar aqui, a maioria já morreu. Então é bom que você coloque aqui, ó, pertinho do dia em que ela está ovocitando, que o ovócito 2 vai durar 24 horas só. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Bem, estamos tranquilos com isso aqui? Vamos passar a ver então as gonadotrofinas, o LH e o FSH. Aqui também fica fácil, sabe por quê? Porque a gente vê os dois juntos. O que eu falar para um vai servir para o outro. Então uma descrição só. Quer ver? Olha, por que eu tive um aumento? Tá vendo? Vinha baixo, os dois vinham baixo e subiram, ó. Tá vendo? Por que eles subiram? Porque para o folículo se desenvolver, vocês viram ali, precisa de LH e FSH. Lembra? Para o folículo produzir, olha o nome, folículo estimulante. Então, para o folículo se desenvolver, precisa de FSH. Tá? E lembra da história que a gente acabou de ver naquela figura? Para você produzir estrógeno, você precisa de LH e FSH. Portanto, faz sentido, se você vai aumentar a produção de estrógeno, é porque aumentou aqui também. Não é? Então, o que é, na verdade, esse aumenta e causa aumento do de cá. Então, o vermelho e o lilás e o roxo aumentaram, e o aumento deles causou uma elevação da produção de estrógeno aqui de baixo. Está explicado, não é? Tudo bem? Aí, repara, aqui o pico eu falei que eram 36 horas. E aí você vai ter um pico aqui, ó, de 24 horas e um pico de 12 horas aqui, ó. Ou seja, 36 horas antes da ovulação, um pico de estrógeno. Pronto. 24 horas antes da ovulação, um pico de LH. E 12 horas antes da ovulação, um pico de FSH. Vocês sabem por que isso? Porque esses picos são essenciais para ocorrer a ovocitação. São esses picos, a gente vai aprender quando tiver, a gente vai ter uma aula sobre ovocitação, e quando eu for falar, eu vou falar para vocês, olha o papel desse aqui, olha o papel desse aqui, olha o papel do FSH, o papel do LH, em fazer o processo ocorrer. Então, a gente vai ver isso depois, tá? Então, por que isso aconteceu? Por causa de uma coisa que a gente chama feedback positivo, ou retroalimentação positiva. Que é o quê? É um processo que envolve duas substâncias, né, dentro do nosso organismo. Você tem a retroalimentação ou feedback positivo e a retroalimentação ou feedback negativo, não é? Como é que é o positivo? A substância A levou à produção da B. Quando ela leva à produção da B, a B aumenta a proporção, né, a concentração. E aí ela age para trás, no que veio antes, por isso retroalimentação, ela age para trás, aumentando a produção da A. A aumentando, B aumenta mais ainda. Que age em A, que aumenta, e faz B aumentar, até chegar no limite fisiológico. Tá? Até chegar a alguma coisa que diga assim, para de aumentar. Vou bloquear esse aumento, tudo bem? Então, essa é a retroalimentação ou feedback positivo. A gente vê isso, vocês vão ver isso em várias disciplinas, né? Fisiologia tem isso, demais, o professor vai falar demais disso, tá? E aí, existe a negativa, que a gente vai falar dela depois. Aqui você tem vários exemplos nesse ciclo de retroalimentação positiva e negativa, feedback positivo e negativo. Como é que é negativa? A levou a produção de B. B aumentou. Aí o que o B faz? Bloqueia o A. A diminui, porque foi bloqueado. Resultado, o B diminui também. O B diminuindo, A pode crescer. Aí o que o A faz? Aumenta o B, que bloqueia o A, diminui o A. E eles ficam nessa como se fosse numa balança. Tá certo? Tudo bem? Então, essa é a negativa. Aqui é a retroalimentação positiva, feedback positivo. A partir do momento que aumentou o nível do estrógeno para um pico, tá vendo? Para um valor, ele agiu, caiu no nosso sangue e foi até o meu cérebro, aonde agiu na hipófise.
fazendo com que aumentasse a produção de LH, primeiro, e de FSH. Por que que deu 12 horas de diferença? Isso aqui é 36, aqui é 24, e depois aqui deu 24 horas. Por quê? Leva-se, é hormônio, né? Leva um tempo para agir. O hormônio tem que sair pelo sangue, chegar lá no lugar, se grudar com a célula-alvo, e aí a célula-alvo começa a produzir a substância. Por isso dá esse intervalo, né? Esse gap, tá? Entre uma coisa e outra. Então, ó, quem fez o pico do LH foi o estrógeno, que aumentou. Quem fez o pico do FSH? Também o estrógeno, que aumentou. O estrógeno, logo depois do aumento, diminuiu, não diminuiu. Por quê? Já expliquei isso. Porque os folículos foram morrendo. Se aqui diminuiu a ativação. Então, por que que aumentou? Porque o estrógeno aumentou. Por que que diminuiu depois? Porque o estrógeno diminuiu. Tá vendo? Tá? Sempre com atraso, estão vendo? Tudo bem? Esses 3 picos são essenciais para a liberação do ovócito 2, a tal da ovocitação. Entenderam então? Bem, passamos para cá. Olha como vai diminuindo, ó, ficando cada vez menor. Sabe por que que ele fica menorzinho assim? Porque um dos efeitos da progesterona é bloquear o FSH e o LH. Isso é um dos efeitos. Oi? Tá tudo bem com a filmadora? Mas você estava falando dela? Um dia ficar uma luz verde? Hã? Um dia ficar uma luz verde? Não, é luz vermelha mesmo. É luz vermelha e depois apaga. Tá? Bem, por que que caiu o FSH e o LH? Porque um dos papéis da progesterona é bloquear o FSH e o LH. Coisa que eu já falei aqui, não falei? Não falei que a progesterona é o hormônio da gravidez? Ela deixa o útero preparado para a gravidez, e se o útero está preparado para a gravidez, você não pode ter outra gravidez, estando grávida, com o útero preparado. Para ter uma nova gravidez, não tem que ter FSH e LH? Olha só, folículo estimulante. E depois, um causa o desenvolvimento do folículo, e o outro é luteinizante, causa a liberação do folículo, e o início da produção do corpo lúteo. Então, o que você faz então, quando você está grávida? Você produz uma quantidade grande de progesterona, essa progesterona bloqueia o LH e o FSH, e bloqueando o FSH e o LH, você não vai ter outra gravidez. Conforme eu sempre brinco, né? Não existe essa frase, a fulana está grávida, e você acredita que depois de 5 meses de gravidez ela pegou bebê? De novo? Existe isso? Claro que não. Grávida está grávida. Você pode dizer assim, se você for contar um caso assim, você vai dizer, olha, ela estava grávida, perdeu o bebê e engravidou de novo. Isso é possível. Mas ela está grávida e durante a gravidez ficou grávida novamente? Não, existe. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Sim? Mas e aquele Marcelo? caso de uma mãe que teve gêmeos de 2 pais diferentes? Nesse intervalo só. É aqui, ó. Ela tinha 2 folículos que ela produziu. Ela teve relação sexual dentro do 14º e 15º dia. Aqui, ó. Ela teve relação sexual nesse intervalo. Se ela tivesse antes, se ela tivesse depois, o azar dela não foi ter o amante. Foi transar com o amante sem camisinha no dia fértil dela. Tá vendo? Se ela tivesse aplicativo de celular, não ia acontecer isso. Né? Tudo bem? Entendeu então? Tá? Depois não tem como. Tá? Ok? Entenderam? Tá? Tudo bem? Tranquilo aí. Agora, olha o de cima, ó. É o último, hein? Os meus últimos 5 minutinhos aqui. Olha lá, ó. Esse de cima é mais fácil de explicar. Olha. GNRH é produzido pelo hipotálamo e ele ativa a hipófise. Então, ó, quando você tem as gonadotrofinas que são produzidas pela hipófise, estão aqui, ó, LH e FSH no nível moderado, o GNRH está moderado. Quando o LH e o FSH estão no nível mais elevado, o GNRH também está elevado. Quando os dois caem, ele cai. Sabe por que isso? Porque o estrógeno não age só aqui. O estrógeno ativa o GNRH também. Então o estrógeno que você está produzindo
não faz feedback positivo só na hipófise, ele age acima também no hipotálamo. E ao ativar o hipotálamo ativa a hipófise e aumenta a hipófise também, tá certo? Ele age no nível via hipófise, produzindo, levando aumento de LH e FSH, mas age no outro nível superior, no hipotálamo, levando a produção também de LH e FSH, tá vendo? Via hipófise. Aí, outra coisa, progesterona, tá vendo? Progesterona não bloqueia só LH e FSH, ela bloqueia aqui embaixo, na hipófise, LH e FSH, mas lá em cima ela bloqueia também o hipotálamo, para diminuir a produção de NRH e assim diminuir a produção de LH e FSH. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Hein? Preciso muito que vocês guardem isso para que eu vá, porque eu vou cobrar isso na prova, tá? Tá certo? Alguma dúvida? Não? Só essas que apareceram aí? Tranquilo? Tá? Então, ó, tá avisado, né? Bem, eu vou parar por aqui, vou fazer a chamada, mas eu preciso mostrar para vocês que aqui nós temos quantos hormônios? GNRH, LH e FSH, progesterona e estrógeno, são 5. Na verdade, nós vamos falar de 9 hormônios, tá? Então vamos precisar adicionar mais uns hormônios aí nessa brincadeira. São hormônios que não estão aqui no gráfico básico, que eu vou explicar para vocês, então vou introduzir esses hormônios ao longo das próximas 2 aulas. E aí a gente termina essa parte e vai falar sobre a parte masculina. Combinado? Vou desligar então, fazer a chamada.